Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me diz aí, vocês sabem lutar jiu-jitsu? Hoje nós iremos ler aqui o subcapítulo do jiu-jitsu, no capítulo 1, Armas da Influência, no livro As Armas da Persuasão, que nós estamos acompanhando aqui como nosso primeiro livro do canal, onde nós estamos fazendo a leitura por capítulos aqui. E nesse caso eu estou separando a leitura por subcapítulos para não ficar aquele vídeo muito longo. Então, aproveitando aqui, eu já peço para que vocês deixem o like no vídeo, que vocês curtam o vídeo, né? Deixa o joinha aí pra gente, para ajudar o nosso trabalho. E se vocês conhecem alguém que gosta desses vídeos, que está procurando aí por um autodesenvolvimento, por aprender mais a questão das vendas, da comunicação interpessoal, manda esse vídeo para ela acompanhar aqui o nosso audiobook. Estamos fazendo sobre as armas da persuasão. Peço para vocês também que, se tiver alguma sugestão de livro para a gente estar fazendo a leitura aqui, manda nos comentários, tá? Que a gente vai atrás para ver se consegue comprar esse livro e fazer a leitura dele, beleza? Então vamos começar aqui. O subtópico do jiu-jitsu começa na página 23 do livro, capítulo 1, As Armas de Influência. Então vamos lá. Uma mulher que luta jiu-jitsu consegue empregar o mínimo de sua própria força contra o oponente. Ela explora o poder dos princípios naturais como gravidade, alavancagem, impulso e inércia. Sabendo como e quando envolver a ação desses princípios, é capaz de derrotar com facilidade um rival fisicamente mais forte. O mesmo ocorre com os exploradores das armas de influência automática que existem em nossa volta. Os aproveitadores podem se valer do poder dessas armas para usá-las contra os seus alvos, exercendo pouca força pessoal. Este último aspecto do processo proporciona aos aproveitadores uma enorme vantagem adicional, a capacidade de manipular sem aparentar que está manipulando. Mesmo as próprias vítimas tendem a ver seu consentimento como resultado da ação de forças naturais e não da maquinação da pessoa que se beneficia dessa anuência. Vejamos um exemplo. Existe um princípio na percepção humana, que é o princípio do contraste, que afeta a forma como vemos a diferença entre duas coisas quando apresentadas uma após a outra. Em suma, se o segundo item for razoavelmente diferente do primeiro, é grande a probabilidade de vê-lo com mais diferente do que de fato é. Assim, se erguemos um objeto leve primeiro e depois um objeto pesado, acharemos o segundo objeto mais pesado do que se estivéssemos erguido antes sem erguer o leve. O princípio do contraste está bem consolidado no campo da psicofísica e se aplica a todo tipo de percepção, não apenas ao peso. Se estamos conversando com alguém muito atraente numa festa e depois surge uma pessoa pouco atraente, esta nos parecerá menos atraente do que realmente é. Uma demonstração do contraste perceptivo costuma ser bastante empregada em laboratórios de psicofísica para apresentar aos alunos a esse princípio. Eles se revezam sentando-se diante de 3 baldes d'água. Um frio, outro na temperatura ambiente e um quente. Após colocar uma das mãos na água fria e outra na água quente, o estudante é instruído a pôr ambas as mãos simultaneamente na água de temperatura ambiente. Os olhares espantados que se registram logo em seguida explica tudo. Embora as 2 mãos estejam no mesmo balde, a mão que esteve na água fria sente como se agora estivesse em água quente, enquanto aquela que esteve na água quente sente-se como agora estivesse em água fria. O fato é que se pode se fazer com que a mesma coisa, e nesse caso a água com temperatura ambiente, pareça bem diferente dependendo da natureza do acontecimento precedente. Saiba que a arma de influência fornecida pelo princípio do contraste não permanece inexplorada. A grande vantagem desse princípio não é apenas a sua eficácia, mas também o fato de ser praticamente imperceptível. Aqueles que aplicam podem lucrar com sua influência sem deixar transparecer que estruturaram a situação a seu favor. Vendedores de roupas constituem um bom exemplo. Suponha que um homem entre numa loja de roupas masculinas sofisticadas e diga que quer comprar um terno de 3 peças e um suéter. Se você fosse o vendedor, qual item mostraria primeiro para induzi-lo a gastar mais dinheiro? As lojas de roupa instruem seus vendedores a mostrar o artigo mais caro primeiro. O senso comum sugeriria o inverso. Se o homem acabou de gastar um dinheirão em um terno,
poderá relutar em gastar mais na compra de um suéter. Mas os vendedores de roupa sabem mais do que nós. Eles se comportam de acordo com o princípio do contraste. Venda o terno primeiro, porque isso fará com que os suéteres, mesmo os mais caros, não pareçam tão caros em comparação. O mesmo princípio se aplica a um homem que deseja comprar acessórios, camisa, sapato, cinto, para combinar com o terno novo. Para os vendedores é bem mais rentável apresentar o artigo mais caro primeiro. Não agir assim significa perder a influência do princípio do contraste, além de fazer com que o princípio funcione ativamente contra eles. Mostrar um produto barato primeiro e depois um caro fará com que esse último pareça ainda mais caro. Assim como é possível fazer com que o mesmo balde de água pareça mais quente ou mais frio, dependendo da temperatura da água sentida antes. É possível fazer com que o preço do mesmo artigo pareça mais alto ou mais baixo, dependendo do preço do artigo mostrado anteriormente. O uso inteligente do contraste perceptivo não se limita apenas aos vendedores de roupa. Deparei com uma técnica que envolvia o princípio do contraste enquanto investigava as táticas de concorrência das imobiliárias. Para aprender os truques do setor, acompanhei um corretor mostrando casas para compradores potenciais durante um fim de semana. O corretor, vamos chamá-lo de Phil, deveria me dar dicas para que eu me saísse bem no período de experiência. Um fato que logo notei foi que sempre que Phil começava a mostrar propriedades a um novo grupo de clientes, ele começava por uma casa em péssimo estado. Indaguei-lhe a respeito, ele riu. Eram o que chamavam de imóveis de preparação. A imobiliária mantinha em sua lista uma ou duas casas em más condições a preços exagerados. A intenção não era vendê-las aos clientes, mas apenas mostrá-las, para que outras propriedades se beneficiassem da comparação. Nem todos os corretores se valiam de casa de preparação, mas Phil sim. Ele dizia que gostava de ver os olhos dos seus clientes se iluminarem quando mostrava os imóveis que realmente queria vender depois de terem oferecido as espeluncas. Mamãe e papai queridos, desde que vim para a faculdade tenho sido negligente com as cartas e peço desculpas por não ter dado notícias antes. Vou contar as novidades agora, mas antes de lerem, por favor, sentem-se. Não continuem se não estiverem sentados. Bem, estou me virando direitinho. A fratura do crânio e a concussão que sofri ao saltar da janela do meu dormitório, que pegou fogo logo após a minha chegada, estão quase curadas. Passei apenas 2 semanas no hospital e agora já consigo enxergar quase normalmente e só sinto aquelas dores de cabeça horríveis uma vez por dia. Por sorte, o incêndio no dormitório e o meu salto foram testemunhados por um frentista do posto de gasolina próximo ao dormitório, e foi ele quem chamou os bombeiros e a ambulância. Ele também me visitou no hospital, e como eu não tinha onde morar porque o dormitório foi destruído, fez a gentileza de me convidar para ficar no seu apartamento. Na verdade, é um quarto no porão, mas é bem legalzinho. Ele é um bom rapaz e nos apaixonamos perdidamente. Planejamos nos casar. Não marcamos a data exata ainda, mas será antes que minha gravidez se torne aparente. Sim, mamãe e papai, estou grávida. Sei quanto vocês queriam ser avós e que darão ao bebê o amor, a devoção e o carinho que me deram quando eu era criança. A razão do atraso em nosso casamento é que meu namorado tem uma infecçãozinha que nos impede de passar pelos exames de sangue pré-nupciais. E eu, por descuido, a contraí também. Sei que vocês irão recebê-lo na nossa família de braços abertos. Ele é simpático, embora não tenha formação acadêmica, é ambicioso. Agora que já dei as notícias, quero dizer que não houve incêndio no dormitório, não tive uma concussão nem uma fratura no crânio. Não estive no hospital, não estou grávida, não estou noiva, não estou infectada e não tenho namorado. Porém, tirei 4 em História e 2 em Química. E quero que vejam essas notas a partir de uma perspectiva adequada. Sua filha, Sharon. Vamos lá então para o anexo 1.1, contraste perceptivo e a faculdade. Sharon pode estar quase reprovada em Química, mas tirou 10 em Psicologia. Os vendedores de automóveis lançam mão do princípio do contraste, esperando até que o preço de um carro esteja fechado para então sugerir itens opcionais. Depois de chegar a um acordo envolvendo milhares de dólares, os $200 extras por um luxo, como um rádio sofisticado, parece um valor quase trivial. O truque está em mencionar as opções independentemente umas das outras, para que cada precinho pareça irrisório se comparado ao valor do bem maior já fechado. Como compradores experientes de carro podem confirmar,
muitos preços finais de veículos econômicos se tornam desproporcionais depois do acréscimo dessas opções aparentemente insignificantes. Enquanto os clientes, já com o contrato assinado na mão, ficam perplexos com o total a pagar, só podendo culpar a si mesmos, o vendedor de carro exibe o sorriso triunfante do mestre de jiu-jitsu. E aqui, passando para o depoimento do leitor, de um aluno de faculdade de administração da Universidade de Chicago, enquanto aguardava para embarcar no aeroporto O'Hare, ouvi um funcionário anunciar que o meu voo estava com overbooking e que os passageiros dispostos a pagar um voo posterior seriam recompensados com um voucher no valor de $10 mil. Claro que estava brincando, sua intenção era fazer as pessoas rirem e deu certo. Mas observei que quando ele revelou a oferta real, que era um voucher de $200, ninguém aceitou. Na verdade, ele teve que aumentar a oferta 2 vezes para $300 e depois $500, até conseguir adesões. Eu estava lendo seu livro na época e percebi que, embora os passageiros tenham rido da piada, segundo o princípio do contraste, o funcionário pisou na bola. Dispôs as coisas de modo que, comparadas com $10 mil, algumas centenas de dólares parecessem uma mixaria. Aquilo custou caro à companhia aérea, $300 extras por passageiro. Aqui nós temos uma nota do autor que diz assim: alguma ideia de como o funcionário poderia ter usado o princípio do contraste a seu favor e não contra ele? Talvez começando a piada oferecendo $5 e só depois revelando a verdadeira quantia, agora bem mais atraente, de $200? Sob essas circunstâncias, estou certo de que teria garantido não só o riso, como também mais adesões. Aqui tem um pequeno resumo, dos capítulos que a gente já leu, que eu vou ler para vocês aqui porque vale a pena, tá? Para a gente recapitular. Os etologistas, pesquisadores que estudam o comportamento dos animais em seu habitat natural, observam que em muitas espécies o comportamento com frequência ocorre segundo padrões rígidos e mecânicos, chamadas de padrões fixos de ação. Essas sequências mecânicas de conduta são dignas de nota e uma semelhança com certas reações automáticas, que estão falando aqui do click-zoom, tá? Dos seres humanos. Para os humanos e não humanos, os padrões de comportamento automático tendem a ser desencadeados por uma característica isolada de informações pertinentes à situação. Essa característica isolada ou característica desencadeadora pode muitas vezes se mostrar valiosa, permitindo ao indivíduo decidir por uma linha de ação correta, sem ter que analisar, de forma minuciosa e completa, cada uma das outras informações da situação. A vantagem dessa reação de atalho está em sua eficiência e economia. Ao reagir automaticamente a uma característica desencadeadora informativa, o indivíduo poupa tempo, energia e capacidade mental. A desvantagem dessa reação reside em sua vulnerabilidade a erros tolos e custosos. Ao reagir a apenas uma informação isolada disponível, o indivíduo aumenta as chances de se equivocar, sobretudo quando faz algo de forma automática sem pensar. A possibilidade de erro aumenta ainda mais quando os outros indivíduos procuram se beneficiar estimulando, por meio de comunicação de características desencadeadoras, um comportamento desejado em momentos inapropriados. Grande parte do processo de persuasão, pelo qual uma pessoa é compelida a concordar com a solicitação de outra, pode ser entendida como uma tendência humana pela reação automática na forma de atalho. A maioria dos indivíduos em nossa cultura desenvolveu um conjunto de características desencadeadoras para o consentimento, ou seja, um conjunto de informações específicas que normalmente apontam quando acatar um pedido pode ser correto e benéfico. Cada uma dessas características pode ser usada como uma arma de influência para estimular as pessoas a concordarem com os pedidos. Então, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso capítulo e eu vou propor para vocês alguns exercícios aí. Eu gostaria que vocês comentassem, deixassem aqui nos comentários a resposta para essas perguntas, tá? Se você está vendo o vídeo até o final, espero que sim. Vamos deixar aqui uma dinâmica para a gente fazer aqui nos comentários, beleza? São perguntas de estudo quanto ao domínio do conteúdo. E a primeira pergunta é essa aqui, ó. O que são os padrões fixos de ação entre animais e como se assemelham a certos tipos de comportamento humano e como diferem?
E a segunda pergunta é: o que torna a reação automática tão atraente aos seres humanos? O que a torna tão perigosa? Então, pessoal, eu quero que vocês deixem as respostas aí nos comentários. Quero que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal para ajudar aqui o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.